Fala galera, professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 15ª aula da playlist Raciocínio Lógico Matemático começando do zero para concursos públicos. E o assunto que eu estarei trabalhando nessa aula é negações lógicas. Estarei falando sobre as principais negações lógicas e também sobre as regras de Morgan. Beleza? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo. Bem, galera, vamos lá então para a nossa aula, tá? O que seria, primeiramente, negar uma proposição lógica? Seria trocar o seu valor lógico. O que é isso, tá? Negar uma proposição verdadeira, tá? É torná-la falsa. Negar uma proposição falsa é torná-la verdadeira. Ok? Então, é bem simples assim, tá? Vamos ver, então, as principais negações. Primeiro, a negação de uma proposição simples. Para negar uma proposição simples, basta, tá? Para negar ela, modificar o verbo. Então, aqui como exemplo, eu coloquei o seguinte. A proposição P, Carlinhos comprou uma casa. Se eu quero negar isso, eu uso o símbolo de tio, tá? Que é o símbolo de negação, não P. Então, eu vou simplesmente dizer, Carlinhos não comprou uma casa. E se eu for negar de novo, aí eu voltaria, Carlinhos comprou uma casa. Então, a dupla negação volta na proposição inicial. Tudo bem? Vamos agora para a negação do conectivo E, a negação da conjunção, que faz parte de uma das regras de Morgan. Tá? Então, nós temos duas maneiras de negar o conectivo E, de negar a conjunção. A primeira, tá? Eu nego as duas proposições, tá? E vou trocar o conectivo E por ou. Então, tá aqui, ó lá. Não P e Q é igual a não P ou não Q. Tudo bem? Vamos lá para um exemplo. Olha, eu tenho a seguinte proposição composta. Carlinhos é professor e Rosângela é contadora. Então, observa que aqui estão minhas duas proposições. Ó. Carlinhos é professor, eu vou chamar de P. E Rosângela é contadora, eu vou chamar de Q. Tá? Então, se eu quero negar, uma das maneiras de negar, tá? Essa conjunção dela, eu estou com o conectivo E. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o conectivo E por ou. E nego as duas proposições, tá lá? Então, olha lá, Carlinhos é professor, eu vou dizer, Carlinhos não é professor, ou, então aí troco o conectivo E pelo ou. Rosângela, agora eu nego a segunda também. Rosângela não é contadora. Simples, simples assim, ok? Tem uma outra forma de negar a conjunção E? Tem, tá? Porque numa prova, se caso não tiver essa resposta, você vai procurar esta outra negação do conectivo E. Qual que seria a segunda forma? A segunda forma de negar, tá? O que eu faço? Eu nego o segundo componente e vou trocar o conectivo por C então, ok? Tá? Então tá aqui a nossa proposição composta. Carlinhos é professor, seria a proposição P, e Rosângela é contadora, ok? Tá? Então, primeira coisa, eu vou trocar o conectivo E pelo C, então. Então, tá aqui, ó, C, então. E nego a segunda lá, tá? Então, como que vai ficar? Se Carlinhos é professor, então, agora eu nego a segunda, que seria Rosângela contadora, eu coloco Rosângela não é contadora. Beleza, galera? Então, tá aí como que nós negamos o conectivo E, ou seja, a conjunção. Tem duas maneiras. Se numa prova, num teste, não tiver a primeira resposta, que seria negar as duas, trocar o E pelo O, eu vou fazer a segunda forma, porque numa das duas vai se encaixar, tá? A segunda forma seria o quê? Negar o segundo componente
e trocar o conectivo E pelo C, então. Tudo bem? Vamos para o próximo. Bem, aqui agora nós vamos ver a negação do conectivo OU, que é conhecido como a disjunção, tá? Também parte da regra de Morgan. Então, para negar, nós temos aqui também, tá? Duas maneiras de negar a disjunção. Deixa eu marcar aqui, ó. Primeira maneira, eu nego os dois componentes e vou trocar o conectivo OU pelo E. Ok? Então tá aqui, ó lá. Vamos pegar como o exemplo anterior. Carlinhos é professor ou... Aí, olha a disjunção aqui, o ou. Rosângela é contadora. Então, o que eu faço? Olha lá. Eu vou negar os dois componentes e vou trocar. Hein? O ou eu troco pelo E. E nego as duas, tá? Então, olha, se Carlinhos é professor, eu vou negar. Carlinhos não é professor e nego a segunda. Rosângela não é contadora. Esta é uma das formas, tá? De eu negar a disjunção. Qual que seria a outra? Nós temos aqui também uma segunda forma de negar a conjunção. Vamos acompanhar aqui, olha, tá? Então, tá tudo aqui os macetinhos para vocês. Nego o primeiro componente e trocar o conectivo por ser então, ok? Então, eu vou negar o primeiro componente e vou trocar o conectivo por ser então. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Aí, ó. Carlinhos é professor ou Rosângela é contadora. Observe que eu estou com o conectivo ou, a disjunção aqui. Então, o que eu faço agora? Troco o ou pelo C, então, e nego a primeira. Então, o ou é trocado por ser, então, e vou negar a primeira. Qual que era a primeira nossa aqui? Carlinhos é professor. Então, eu vou falar agora, ó. Se Carlinhos não é professor, então, qual que é a segunda? Rosângela é contadora. Eu vou manter a segunda. Rosângela é contadora. Beleza? Então, tá aí como que nós fazemos a negação do conectivo ou disjunção. Próximo. Bem, o próximo seria a negação do conectivo C, então, ou seja, da condicional, né? Lembrando que ela é representada com uma seta com a ponta para a direita, tá? Simples também, galera. Para negar a condicional, o C, então, ó, eu nego o segundo componente e troco o conectivo por ela. Então, olha, vamos lá. Exemplo. Se Carlinhos é professor, então Rosângela é contadora. Observe que eu estou com uma condicional. Olha o C, então, aqui. Então, o que eu faço? Eu troco o C, então. Tá vendo? Eu troco o C, então, pelo conectivo E. Tá? Essa é a regrinha. E nego a segunda proposição. E mantenho a primeira. Então, vou manter a primeira. Carlinhos é professor. Vou negar a segunda. A segunda seria o quê? Que Rosângela não é contadora. Tá aí feito a negação da condicional. Tá? Então, Carlinhos é professor. Aí troco o C, então, por E e nego a segunda. Rosângela não é contadora. Gente, simples assim. Beleza? Vamos para a próxima. Bem, o próximo é a negação do conectivo ou a disjunção exclusiva, ou uma ou a outra. Lembrando que o símbolo, né, da disjunção exclusiva é um V com traço embaixo aqui, tá? Então, olha, é simples também negar o ou, a disjunção exclusiva. Manter os conectivos e trocar por C e somente C, tá? Então, olha, o que eu vou fazer? Vamos lá, exemplo. Ou Carlinhos é professor ou Rosângela é contador. Tá aqui a nossa proposição composta. Então, eu troco o ou pelo C e somente C, galera. Aqui, ó. Acabou, é só isto. É dessa forma que eu nego a disjunção exclusiva.
Tá vendo lá? Tá? Então, eu vou manter aqui o conectivo. Carlinhos é professor. Se e somente se. Aí a proposição que seria Rosângela é contadora. Aí, Rosângela é contadora. Tá vendo lá? Então, para negar a disjunção exclusiva, eu troco o ou por se e somente se. Bastou, não tem Carlinhos não é professor. Não existe isso aqui na disjunção exclusiva. Ela é bem simples para fazer a sua negação. Beleza, galera? Vamos lá para o nosso último conectivo aqui. Bem, a negação do conectivo se e somente se, conhecido como a bicondicional. Então, lembra que a bicondicional, né, de aulas anteriores, quando nós estudamos aí as equivalências lógicas, tá? É uma condicional indo e uma condicional voltando. É uma seta para as duas pontas. Bem, a forma mais simples, a primeira, que você vai testar, porque se ela tiver lá na sua prova, você já responde ela. Se ela não tiver, nós temos uma segunda forma de negar a bicondicional. Vou passar as duas aí para vocês, tá? Mas também é bem simples, guardando essas regrinhas aí, não tem como errar, galera, tá? Então vamos lá. Eu vou manter os conectivos e vou trocar por ou. A bicondicional é o se, somente se. Vamos lá para o exemplo. Olha bem. Carlinhos é professor, se e somente se, Rosângela é contador. Então eu tenho uma bicondicional. Olha o se e somente se aqui. O que eu faço agora? Olha, pego, troco o se e somente se por ou. Ou Carlinhos é professor, tá vendo? Ou Rosângela é contador. Então, observa que eu mantenho o conectivo, eu não vou negar ele. Não tem que falar Carlinhos não é professor. É só trocar o se e somente se pelo ou. Tudo bem? Tá? Agora, se lá na prova você não encontrar essa resposta, tá? Ou Carlinhos é professor, ou Rosângela é contadora. Numa negação de uma bicondicional, nós temos esta outra forma de negar uma bicondicional. Olha bem, eu nego a primeira e mantenho a segunda. Então vamos lá, negar a primeira. Carlinhos não é professor, que seria a nossa primeira proposição aqui, seria Carlinhos é professora. Eu nego a primeira. Então, Carlinhos não é professor e mantenho a segunda. Quem que era a nossa segunda proposição? Rosângela é contadora. Ou, olha aqui a regrinha, ou mantenho a primeira. Então, vou manter a primeira lá. Ou Carlinhos é professor e nego a segunda lá. Rosângela não é contadora. Então, essas são as duas formas de negar uma bicondicional, tá? Porque é uma condicional indo, uma voltando. Então, se não tiver lá ou Carlinhos é professor ou Rosângela é contadora, eu vou testar essa segunda forma. Uma das duas vai estar aí. Outra coisa, quando nós estudamos em aulas anteriores, as propriedades de equivalências lógicas, lembrando que o ou, tá? Ela é comutativa. Poderia estar aparecendo aqui na frente, Carlinhos é professor e Rosângela não é contadora primeiro, e depois Carlinhos não é professor e Rosângela é contadora como segunda parte aqui. Poderia estar aparecendo isso. Tudo bem, galera? Então tá aí, olha, tá? A negação dos principais conectivos lógicos, tá? Essas são as negações mais cobradas, galera. E é bem simples fazer essas negações, tá? É só guardar as regrinhas, aí tem que estudar, né? Não é difícil fazer essas negações. Tudo bem, galera? Então aqui eu estou encerrando essa nossa aula, tá? Se teve alguma dúvida e alguma explicação aí, por favor, deixe nos comentários,
que eu teria o maior prazer em atendê-los. Desculpe, gente, que eu estou com a garganta um pouco ruim. Tá? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Terei o maior prazer em atendê-lo. E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer para eu também poder ajudá-los. Valeu, galera? Na próxima aula eu vou estar trabalhando só exercícios de concursos públicos sobre negações lógicas. Beleza, galera? Então, olha, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!